Oi, pessoal! Aqui é o canal Política Urgente 2026 e acabaram de sair as primeiras pesquisas eleitorais para as eleições de 2026 aqui no Amapá. E os números estão bombando. Vamos falar sobre quem está na frente para presidente, para governador e para o Senado Federal. Vamos falar sobre Lula, Michele Bolsonaro, Dr. Furlan, Raissa Furlan, Lucas Barreto, Randolfo Rodrigues e muito mais. Então fica comigo até o final, porque você vai descobrir quem são os favoritos do momento e os números completos de todas as pesquisas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho das notificações para ficar bem informado sobre o cenário político brasileiro. Vamos começar falando sobre a corrida presidencial. O Instituto Opinião fez uma pesquisa no Amapá para saber em quem o povo votaria para presidente em 2026. Foram ouvidas 900 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em todo o estado do Amapá. A pesquisa perguntou: se a eleição de 2026 para presidente fosse hoje e fossem esses os candidatos, em quem você votaria? E os resultados são os seguintes. Em primeiro lugar, aparece o presidente Lula, do PT, com 37,8% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem Michele Bolsonaro, do PL, com 28,2%. Em terceiro lugar, está Ciro Gomes, com 11,3%. Em quarto lugar, aparece Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 6,5%. Eduardo Leite fica em quinto lugar, com 1,5%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 0,7%. E Romeu Zema, do Novo, aparece com 0,6%. Além disso, 3,6% disseram que votariam nulo ou branco. 4,2% estão indecisos ou não sabem em quem votar. E 5,6% não opinaram. Então, resumindo, Lula lidera com 37,8%, seguido por Michele Bolsonaro, com 28,2%. A diferença entre os dois é de 9,6 pontos percentuais. Agora vem uma informação interessante. O Instituto também fez uma simulação com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele estando inelegível e em prisão domiciliar. A pergunta foi: se Bolsonaro não estivesse inelegível e disputasse a corrida presidencial com Lula, em quem você votaria? E olha só o resultado. Mesmo inelegível, Jair Bolsonaro ainda tem muita força no eleitorado. Lula teria 45,8% dos votos e Bolsonaro teria 42,4%, ou seja, uma diferença de apenas 3,4 pontos. O diretor do Instituto Opinião, o sociólogo Arilton Freres, disse que pela primeira vez o presidente Lula lidera pesquisas do Instituto no Amapá. Ele acredita que isso esteja ligado ao anúncio de exploração de petróleo na margem equatorial, o que traz uma expectativa de geração de renda e riqueza para o Estado. Agora vamos falar sobre a corrida para governador do Amapá em 2026. Essa pesquisa foi feita pelo Paraná Pesquisas, que ouviu 1.310 pessoas em 16 municípios do Amapá entre os dias 11 e 15 de julho de 2025. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita de duas formas. Primeiro, na espontânea, quando não mostram os nomes dos candidatos para o eleitor. Depois, na estimulada, quando mostram os nomes para o eleitor escolher. Vamos ver os dois cenários. Cenário espontâneo. Na pesquisa espontânea, quando os eleitores não viram os nomes antes de responder, Dr. Furlan, do MDB, aparece em primeiro lugar com 35,3%. Em segundo lugar, vem o atual governador Clécio, do Solidariedade, com 12,3%. Outros nomes citados somaram 1,2%. 5,8% disseram que votariam em ninguém, branco ou nulo, e 45,4% não sabem ou não opinaram. Cenário estimulado.
Agora, na pesquisa estimulada, quando os nomes foram apresentados aos eleitores, a vantagem de Dr. Furlan explode. Olha só esses números. Dr. Furlan, do MDB, tem 65,2% das intenções de voto. O atual governador Clécio, do Solidariedade, fica com 24,3%. Nenhum, branco ou nulo, somam 6,2%. E 4,4% não sabem ou não responderam. Gente, prestem atenção nessa diferença. Dr. Furlan tem 40 pontos percentuais de vantagem sobre o governador Clécio na pesquisa estimulada. Isso é uma diferença brutal. Dr. Furlan com 65,2% contra 24,3% de Clécio. É uma vantagem esmagadora. Mas aí você pode estar se perguntando, como o governador está na avaliação popular? A pesquisa também perguntou isso. Vamos aos números. Quando perguntados como avaliam o governo de Clécio, 11,5% disseram que é ótimo, 25,7% disseram que é bom, 36,4% disseram que é regular, 7,8% disseram que é ruim, 16,6% disseram que é péssimo e 1,9% não sabem ou não opinaram. Somando a avaliação positiva, ou seja, ótima mais boa, temos 37,2%. A avaliação negativa, ruim mais péssima, soma 24,4%. E a regular fica com 36,4%. A pesquisa também perguntou sobre aprovação e desaprovação do governador. E aqui vem um dado interessante. 56,3% aprovam o governo de Clécio. 38,9% desaprovam e 4,7% não sabem ou não opinaram. Então prestem atenção nesse paradoxo interessante. 56,3% aprovam o governo de Clécio, mas apenas 24,3% votariam nele para a reeleição. Enquanto isso, 65,2% preferem votar em Dr. Furlan. Isso mostra que aprovar a gestão atual não significa necessariamente votar pela continuidade do governo. O eleitor aprova o trabalho, mas quer mudança. E agora vamos falar sobre a disputa para o Senado Federal pelo Amapá. Essa pesquisa também foi feita pelo Paraná Pesquisas com os mesmos 1.310 entrevistados nos mesmos 16 municípios do Amapá entre os dias 11 e 15 de julho. Margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Antes de falar dos números, é importante você saber que para o Senado Federal, cada eleitor pode votar em 2 candidatos. Por isso, os percentuais vão somar mais de 100%, porque a pessoa escolhe 2 nomes. A pergunta foi, se as eleições para senador do estado do Amapá fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou a senhora votaria? Lembrando que no dia da eleição, cada eleitor votará em 2 candidatos, então qual seria o seu segundo candidato a senador? Assim como na pesquisa para governador, aqui também temos 2 cenários, o espontâneo e o estimulado. Cenário espontâneo. Na pesquisa espontânea, quando não mostram os nomes antes, Raissa Furlan do Podemos aparece em primeiro lugar com 7,6%. Em segundo lugar vem Randolfo Rodrigues, do PT, com 6,6%. Em terceiro lugar está Lucas Barreto, do PSD, com 5,5%. Em quarto lugar, aparece Davi Alcolumbre, do União Brasil, com 4,1%. O Aldis Góes, do PDT, tem 0,5%. Aline Serrão, do União Brasil, tem 0,4%. Acácio Favacho, do MDB, tem 0,2%. Outros nomes citados somaram 0,8%. 6,5% disseram que votariam em ninguém, branco ou nulo. E 67,9% não sabem ou não opinaram. Gente, olha a força de Raissa Furlan. Ela, que é a primeira-dama de Macapá, tem 61,8% das intenções de voto para o Senado. É uma liderança muito expressiva. Em segundo lugar vem o atual senador Lucas Barreto, do PSD, com 47,9%. E em terceiro lugar está Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Federal, do PT, com 40,8%.
Vale destacar que Valdez Góes, que é ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, aparece em quarto lugar com 19,3%. É importante lembrar que ainda falta mais de um ano para as eleições de 2026. Muita coisa pode mudar até lá. Podem surgir novas alianças partidárias, as campanhas eleitorais podem mudar o cenário, novos fatos políticos podem acontecer, o desempenho dos gestores atuais pode impactar os números e o cenário econômico nacional e local também influencia bastante. Então esses números são uma fotografia do momento, mas não definem nada ainda. A última palavra sempre será do eleitor nas urnas em outubro de 2026. E você, o que achou desses números? Concorda com essas pesquisas? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades políticas do Amapá. Um grande abraço e até a próxima!